Já foram criados detectores de inteligência artificial que informam se determinado conteúdo foi produzido por uma AI ou por uma pessoa. Nesse vídeo eu vou te ensinar como deixar os seus textos mais reais para passarem tranquilamente por detectores de AI, além de te explicar como que tudo isso funciona. O meu nome é Tainara e seja muito bem-vindo ao canal Negócios em Mente. Aqui você aprende tudo sobre marketing e negócios para fazer parte do 1%. Já aproveita para curtir esse vídeo, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal. Assim você não vai perder nenhum conteúdo e ainda acaba nos ajudando bastante. Os detectores de inteligência artificial voltados para textos são baseados em algoritmos que analisam características do texto, como estrutura de frases e frequência de palavras, justamente padrões que geralmente são utilizados por inteligência artificial. Para garantir que os seus textos não fiquem com essa impressão de ter sido criado por uma inteligência artificial, é muito importante que você inclua variações no seu texto e também se certificar que ele tenha uma estrutura clara, aquilo que a gente já aprende na escola, com começo, meio e fim. Até porque isso é muito importante para garantir a qualidade do conteúdo que você está produzindo, não só para não parecer que foi desenvolvido por uma inteligência artificial. Inclusive, eu até acho muito prático você utilizar essas AIs no seu dia a dia do trabalho. Não é algo que precisa ser escondido, muito pelo contrário. É muito mais produtivo e você pode reduzir consideravelmente o tempo que leva para realizar determinadas tarefas. Mas como eu comentei, precisa se atentar à qualidade. Além dessas dicas que você mesmo pode colocar em prática, ou seja, quando você pega um texto feito por uma AI, você mesmo já vai adaptando ele, você tem uma opção, que é mais prática, de utilizar ferramentas. Justamente ferramentas específicas para reescreverem esse texto gerado. Elas utilizam algoritmos avançados justamente para focar numa linguagem mais clara, mais humana, com variações de linguagem e escrita, tornando o texto muito mais natural e menos artificial. Para deixar o seu trabalho ainda mais refinado, você pode utilizar em conjunto outras ferramentas. Inclusive, no site negociosemmente.com.br, nós já fizemos a nossa seleção com as melhores ferramentas, como por exemplo, gestão de projetos, ferramenta de envio de e-mail marketing massa, marketing pelo WhatsApp, gestão de redes sociais e por aí vai. Todas com desconto e toda quinta-feira a gente faz uma promoção relâmpago, que só dura apenas uma semana. Então corre lá para conferir, porque pode ser que justamente a ferramenta que você estava precisando esteja na promoção nessa semana. Agora, em relação a reescrever o texto, uma das ferramentas que você pode utilizar é o próprio ChatGPT. E nesse caso, o ideal não é você pedir para ele, por exemplo, reescreva o texto para passar tranquilamente um detector de AI. Não. Aqui você vai pedir para ele reescrever o texto de uma forma mais natural, ou algo que eu testei e funcionou muito é você pedir para ele escrever conforme uma pessoa de determinada idade, como por exemplo, reescreva esse texto como se fosse uma pessoa de 25 anos falando. Então, mostrando aqui na prática, eu solicitei para ele criar um artigo sobre inbound marketing. Ele criou, ficou um artigo bem coerente, tem as informações básicas, né? Claro que se você quiser um artigo mais robusto, você precisa colocar aqui mais informações. Então, ele deu aqui um artigo geral, mas depois eu solicitei aqui, como eu comentei, para ele reescrever com a forma de falar de uma pessoa de 25 anos. Isso aqui você varia conforme o seu negócio, conforme o seu público-alvo ou o público-alvo que vai alcançar o seu negócio. E aí você já consegue ver uma diferença nas palavras utilizadas. O texto, ele continua o mesmo. Se você fosse fazer uma síntese, os dois seriam o mesmo, mas muda a forma de falar, justamente que foi o que a gente pediu para ele fazer, só reescrever e não criar um artigo novo. Então ele usa palavras como, por exemplo, incrível, que aqui em cima já não tem. Isso traz um tom mais humanizado para o artigo. E depois ele trocou também essa estrutura aqui. Uma coisa que eu notei é que ele repetiu muito a palavra precisamos, ó, tem aqui, 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 aqui. Então o que eu fiz depois foi pedir para ele utilizar sinônimos da palavra precisamos e substituir dois deles, justamente para não ficar tão repetitivo. E como eu comentei também, esse é um padrão que os detectores de AI conseguem pegar também. E aqui depois já veio então a versão sem ter essas repetições. Se você quiser ler todos esses artigos, até porque eles são curtos, só para você comparar e ver a diferença, é só pausar esse vídeo. E como você pode ver aqui, ele alterou então as palavras precisamos, utilizando sinônimos, e ficou um texto muito mais agradável de se ler. A segunda ferramenta que você pode utilizar é o ChatSonic, muito similar com o ChatGPT. O acesso do ChatSonic é feito através do site writesonic.com, exatamente como está aparecendo aqui em cima. Depois de acessar o site, se você ainda não tiver uma conta, você pode criar uma, clicando aqui em Get Started, e caso você já tenha, é só clicar aqui em Sign In. Quando você fizer login, já vai abrir esta página aqui, onde você encontra todas as funções que tem no WriteSonic. A que a gente está comentando no momento é o ChatSonic, já é o primeiro que aparece aqui, e ele já coloca aqui do lado parecido com o ChatGPT, então é bem fácil e prático de encontrar, mesmo que daqui a pouco ele mude de posição, venha mais pro lado, se for adicionando novas funções, você consegue encontrar ele facilmente, e aqui já tem as setinhas para você ir mudando, indo pro lado. Só uma informação a mais antes de
eu te mostrar o Chat Sonic, também tem a função de deixar o seu texto mais longo. Caso você já tenha um artigo e só queira deixar ele um pouco mais longo, é só usar essa função aqui. No caso, como a gente está falando de reescrever, seria essa daqui. E pronto, é muito similar ao ChatGPT, então basta aqui você digitar o que você quer que ele faça. Então, por exemplo, escreva um artigo sobre inbound marketing, mesma coisa que a gente solicitou para o ChatGPT. E então ele vai começar a gerar esse artigo e depois você pode pedir para ele reescrever conforme a idade, ou você já pode colar o texto e pedir para ele reescrever esse texto, caso você escreva, por exemplo, pega um texto no ChatGPT e você vem reescrever ele aqui no Chat Sonic. Consegue fazer isso também. Eu já acessei algumas vezes o Chat Sonic e deu erro, não estava carregando. Isso é normal de acontecer, então fica tranquilo. Se isso acontecer, só atualiza a página ou espera uns 15 minutinhos e tenta acessar novamente. Eu vejo que é muito mais fácil de conseguir acessar no computador do que no celular. Por exemplo, várias vezes eu tento acessar o ChatGPT no celular e ele trava, porque tem muita gente entrando, acessando. E já no computador é muito mais fácil. Então só pra deixar claro que isso pode acontecer, mas que é normal e, como eu comentei, é só atualizar ou esperar algum pouquinho. Um ponto positivo do Chat Sonic é que você tem a opção de deixar ativada para ele conseguir ter acesso às informações do Google. Então ele não tem a limitação de só ter as informações até 2021, por exemplo, como acontece com o ChatGPT. Voltando a falar do ChatGPT, existem alguns hacks que você pode utilizar para deixar a sua experiência ainda mais completa, para conseguir respostas mais assertivas, e foi exatamente isso que eu te ensinei nesse vídeo aqui.